Olá, meu nome é Patrícia, eu sou pastora da Igreja Quadrangular Família Global, na cidade de Campo Novo, de Rondônia. E eu gostaria de compartilhar com vocês um sonho que eu tive. Na verdade, foram 3 sonhos. Há mais ou menos 6 meses antes da última Páscoa, no caso do ano de 2020, nós estamos em 2021 agora, eu tive o primeiro sonho e eu sonhei que uma grande árvore se levantava, muito grande, muito forte aquela árvore, mas ela falava. Ela vinha por trás da minha pastora, no caso a minha pastora, minha líder, a pastora Balbina de Ariquemes, né, aqui em Rondônia. Nós estávamos sentadas, ela à mesa, com as mãos sobre a mesa, eu sentada do outro lado da mesa, conversando com ela, e da mata, da floresta, se levantava aquela árvore enorme, e ela vinha xingando, muito irada, falando palavrões, com a minha pastora nas costas dela, e ela dizia assim: ninguém da sua família vai escapar. Ninguém. Eu vou destruir um por um. E na hora eu olhava pra minha pastora e falava assim: a senhora está vendo aquela árvore? E ela dizia assim: fique calma. Deus está no controle de todas as coisas. E aquela árvore continuava xingando: ninguém dos seus irmãos, ninguém vai escapar. E sacudia os braços, né? Assim, os galhos pareciam braços, muitos musculosos, sabe? E assim, com muita fúria, ela falava palavrões e dizia: ninguém vai escapar. Eu vou destruir a todos os seus irmãos, um por um da sua família. O próximo sonho, mais ou menos uma semana depois, eu sonhei que eu estava correndo no escuro e caía fogo do céu. Não tinha energia elétrica e eu escutava os estrondos e o que parecia que era uma guerra, uma coisa assim muito horrível, uma tribulação muito grande. Eu falava com alguém do meu lado e eu dizia assim: Jesus arrebatou a igreja, e eu fiquei, porque isso parece a grande tribulação, mas parecia mesmo uma guerra, sabe, assim, como se estivesse caindo mísseis, era uma coisa muito horrível. Eu não sabia onde estava o meu marido, eu não sabia onde estavam meus filhos. Era um sonho assim bem, sabe, aquela coisa assim horrível, você tá correndo. E a pessoa dizia pra mim assim, quando eu falava: eu fiquei, Jesus arrebatou a igreja, eu fiquei. E a pessoa virava pra mim e falava: não, o arrebatamento não aconteceu. E eu percebia que aquilo tudo era antes do arrebatamento. Então eu acordei. O terceiro sonho, que foi mais ou menos uma semana depois desse, eu estava como se fosse uma escola, e eu era professora naquele lugar. Eu ensinava alguma coisa, eu não sei o que eu ensinava, mas eu estava ali, eu tinha uma turma, e 3 homens de terno vinham falar comigo. Me chamavam pelo nome e falavam assim: estamos procurando a Patrícia. Eu falava: sou eu. Eu falava: nós queremos falar com você. E diziam para mim: você precisa se apressar. E eu falava: por quê? Porque você precisa terminar o que você está fazendo. E eu falava: mas por quê? Porque o seu tempo está acabando. O prazo que você tem é curto e você precisa concluir. A sua turma precisa ficar pronta. E eu falava assim: sim, mas eu tenho um prazo de quanto tempo? E eles falavam para mim assim: nós não sabemos, não podemos dizer. Eu falava: não, vai ter um prazo, vocês 3, eram uns homens assim bonitos, assim, uns 1,80 m mais ou menos, sabe? Os 3 assim de cor clara, e eram uns homens assim de uma aparência muito bonita. A gente não vê gente bonita assim na rua fácil, sabe? E os 3 falavam, mais ou menos um falava mais que os outros. E os 3 confirmavam, falavam assim: olha, a gente não pode dizer o prazo. E eu falava assim: mas eu preciso saber. Ele: não, nós não sabemos, não podemos dizer. Eu falei: não, mas vocês vão me dar um prazo e não vão me dizer nem mais ou menos. E eu insisti muito, muito, muito para que me dessem um prazo. Então eles falavam assim: olha, nós não podemos dizer quando será, mas só podemos dizer para você que você tem aproximadamente 3 anos e meio para preparar o seu povo. Então eu acordei. Isso foi há 6 meses antes da Páscoa de 2020.
Então, nós estamos agora em 2021. E ele disse mais ou menos 3 anos e meio, né? Que seria mais pra frente. Eu não vou dar nenhuma interpretação dos sonhos que eu tive. Caso você sinta no seu coração, ou Deus te dê uma revelação, posta nos comentários aí. Fica aqui. Eu até tenho alguma coisa em meu coração, mas eu não vou me arriscar a dizer. Que Deus abençoe a todos.